Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Lari e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, eu venho falar de um assunto bem especial para mim, que é o nascimento do João. O João nasceu dia 21 de agosto de 2016. A gravidez dele foi bem tranquila, assim, a minha gestação dele, eu não tive nenhum problema, assim, foi bem tranquila mesmo. Todos os exames certinho, a ultrassonografia, então tanto comigo quanto com ele foi tudo bem tranquilo. Ele nasceu com mais de 40 semanas. Faltava um dia para ele completar 41 semanas. E ele não dava nenhum sinal de que queria nascer, sabe? A bolsa não estourou, não, o tampão não saiu, então já tinha completado as 40 semanas, ele não tinha dado nenhum sinal de que estava vindo. Aí eu tomei a decisão de que eu iria no hospital. Mesmo assim, tipo, gente, já tá quase fazendo 41 semanas. Esta criança não saiu ainda, então eu preciso fazer alguma coisa. Então eu decidi ir pro hospital. Minha mãe me levou. Hoje nós fomos no sábado de manhã. Só que quando eu acordei, eu dormi lá, né, de sexta para sábado. E quando eu acordei no sábado, aí ele começou a dar sinal de que estava querendo vir. Comecei a ter um corrimento meio rosado e tudo. E no caminho da minha casa, da casa da minha mãe, no caso, até o hospital, eu comecei a sentir as contrações. Então, quando eu cheguei no hospital, eu já estava com as contrações, eu já estava sentindo, mas estava tudo tranquilo. Dava para aguentar, não estavam fortes as contrações. Eu passei pela triagem, né? Aguardei até ser chamada, né, no consultório da ginecologista. E quando chegou minha vez, ela foi fazer o toque. Não era minha primeira experiência com o toque, eu já tinha feito algumas vezes, inclusive com médicos homens, mas o toque daquela mulher, meu Deus, gente, aquilo não era normal, não. Mas me doeu tanto, tanto, que eu nunca vou esquecer aquilo. Parecia que ela tava com o cão no couro. Deus me defenderai. Porque não é possível ter doído daquele jeito, sabe? Nossa, foi muito, muito incômodo. Mas cada médico tem sua técnica, né? Cada um faz do jeito que lhe convém. Após o toque, ela disse que eu tava com 1,5 cm de dilatação. E como eu já tava para completar as 41 semanas, né? Isso foi no sábado, eu completava 41 semanas na segunda-feira. Ela decidiu me internar e pra gente começar a parte da indução, né? O parto seria induzido. Então ela me explicou o método lá, que seria induzido pelo um comprimido, que poderiam ser colocados até 6 comprimidos, não mais que isso, e que esse processo poderia durar 3 dias. Eu não tinha muita escolha, né? Porque já tava passando da hora, fiquei internadinha lá, e eles colocaram o primeiro comprimido. Quando eles colocavam o comprimido, eu tinha que ficar 1 hora sem me mexer, basicamente. Eu não podia me mexer, não podia levantar, não podia nada, durante 1 hora. E assim foi. Depois do primeiro comprimido, eu comecei a sentir as dores evoluir um pouco, mas nada surreal, sabe? Tudo tranquilo e tal. Aquela tarde foi bem tranquila. Só que, quando chegou a noite, aí o negócio começou a apertar. A minha mãe, ela foi trabalhar, né? Que a gente tem uma lanchonete aqui na cidade. Então ela foi trabalhar e depois do expediente, meu esposo veio ficar comigo. Então eu passei um período assim sozinha, mas nada surreal, porque tava tudo tranquilo, eu não tava com dores assim. Então, quando chegou a noite, a hora que meu marido chegou, o negócio começou a apertar. Isso, eles já tinham inserido o segundo comprimido, quando meu esposo inseriram um segundo comprimido mais ou menos na hora da janta, mais 5 horas da tarde. As dores começaram a me incomodar muito, muito. Aí eu pedi pra ele conversar com a enfermeira, né, pra ver se tinha algum medicamento que eu podia tomar pra dar uma diminuída nas dores. Como era um hospital público, as enfermeiras fizeram pouco caso, né, das minhas dores, como esperado já. É assim mesmo, não, mas é assim que funciona, dói mesmo. Nananana. Tudo bem.
Fiquei de boa. Eu sou uma pessoa que não gosta muito de confusão, não sou muito barraqueira, então eu fiquei na minha. Mas passou um tempo e elas foram lá, colocaram a medicação na minha veia. Eu não lembro se chegou a fazer efeito, porque eu lembro que durante aquela madrugada eu sentia muitas dores mesmo. As dores estavam bem fortes. E por volta da 1 da manhã, 1h30 mais ou menos, veio a enfermeira fazer o toque. Ela fez o toque, olhou pra mim e disse que eu já estava com 4,5 cm de dilatação e que ela ia preparar a sala de pré-parto. Fiquei toda animada, né? Porque, ai, tá doendo, mas tá evoluindo, tá fluindo, então tá tranquilo. Passou um tempo, ela chegou com a médica responsável do plantão e essa médica foi fazer o toque em mim. E quando ela fez o toque, ela olhou pra minha cara e falou que eu estava com 1,5 cm de dilatação. Era exatos 1,5 cm de dilatação que eu estava quando eu cheguei no hospital, às 7 da manhã. Isso era 1h30 da noite. Eu fiquei muito frustrada, muito irritada. Você tá brabo? Eu tô brabo, mano. Por quê? Aquilo me incomodou muito. Então, eu não sei se isso ajudou a piorar as dores, ou não sei. Sei que daquele momento pra frente, o negócio piorou. Eu passei a noite inteira acordada, eu não conseguia dormir, porque quando eu conseguia, né, fechar os olhos e dormir, vinha as contrações e era muito incômodo e me acordava. Então, foi bem complicado. Eu fiquei a noite inteira entrando na minha conversa com a minha mãe, pelo celular, esperando ela entrar online, porque eu não queria mandar durante a madrugada pra ela não se assustar. Minha mãe é minha apavoradona, então eu imaginei que ela ia achar que tava acontecendo alguma coisa. Então eu fiquei o tempo todo esperando ela ficar online pra poder mandar. E ela ficou online, era mais 6h30 da manhã. E já tinha até digitado o texto. Mas na hora que eu vi ela online, eu só mandei. E ela visualizou. Com 15 minutos ela tava lá no hospital, porque eu mandei mensagem pra ela falando que eu não estava aguentando mais, que eu estava com muitas dores e pedindo pra ela ir pro hospital e pediu pra eles fazerem uma cesárea em mim. Deu 15 minutos, ela chegou lá, só que ela chegou bem na hora da troca de plantão, então a equipe ali que estava ainda por poucos minutos ali, não quis saber, tipo, espera trocar o plantão e conversa com o próximo médico. E foi o que a gente fez. Só que quando trocou o plantão, a gente viu um doutor que a gente tinha conhecido e tinha gostado muito dele, assim, do atendimento dele e tudo. Então a gente ficou até mais aliviada. Só que demorou muito pra ele ir pro quarto, porque quando eles trocam o plantão, né, eles vão de quarto em quarto, conversando, né, com as pacientes e tudo. E eu tava no quarto 3. E em cada quarto tinham 3 mães, então demorou um pouquinho até chegar na minha vez. Mas ele chegou, a gente conversou, minha mãe pediu a cesárea, ele não quis fazer, disse que não tinha... Ai, agora eu esqueci a palavra que eles falam. Uma recomendação. Não tinha motivo pra fazer a cesárea, entendeu? E a gente ficou bem nervosa, minha mãe chorou, eu chorei, porque eu já tava fraca, eu não tinha forças pra mais nada, basicamente, sabe? E ela pediu, então, pra pelo menos que fizesse uma ultrassom. Ele ficou meio assim, mas acabou concordando. Nós fomos, fizemos a ultrassom, tava aparentemente tudo bem com o bebê. Eu só achei uma coisa estranha, porque o médico perguntou se havia tido perda de líquido e eu não havia tido perda de líquido. Eles foram conversar lá fora, mas deu tudo certo. Aí o doutor me chamou pro consultório dele, ele fez o toque de novo, isso acho que já era umas 10 horas, mais ou menos. Fizeram o toque de novo, já acho que durante esses 2 dias, eu nunca imaginei que tanta gente ia botar a mão em mim, que nem eles botaram durante esses 2 dias que eu fiquei no hospital. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Mano, gente, sério, é muito toque que eles fazem, muito. E é necessário, né? Tem que ver como é que tá, se tá evoluindo a dilatação, se tá tendo perda de líquido, como é que tá. Então, eu super entendo, mas eu fiquei até assustada. No começo a gente fica meio com vergonha, tá, manas? Vocês que estão grávidas aí, a gente fica até meio com vergonha, mas depois acostuma, porque é tantas vezes que isso acontece e acaba sendo tão normal que a gente nem liga mais. Foi ruim? Foi ótimo.
Eu fui pro consultório dele, ele fez o toque, aí ele falou, já tá com 4,5 cm. Na hora que ele falou isso, eu já pensei, ai meu Deus, de novo esse papo. Aí ele ainda falou assim, já dá pra ver a cabecinha do bebê, quer ver, vovó? Falando pra minha mãe. Aí eu fiquei assim, né, tipo, gente, pelo amor de Deus, né, vocês estão falando da minha região íntima. Graças a Deus ela não quis ver. Mas ele disse que já tava pra ver a cabeça do bebê, que tava tudo bem, que ia se preparar a sala de pré-parto e tudo. Eu fui pro quarto, né, que eu tava, enquanto eles preparavam a sala de pré-parto. E foi bem na hora do almoço e eu não conseguia comer, porque eu tava com tanta dor. Eu não. Até tinha fome, mas eu não conseguia. Eu tentei comer, mas a comida não descia. Não ia, gente. Tava com muita dor. E passou o tempo, fui pra sala de pré-parto, mais ou menos 1 hora da tarde, 1h30 da tarde, eles colocaram, aí trocaram. O comprimido foi inserido só mais uma vez durante a madrugada, que aquela doutora fez o toque, depois ela colocou o comprimido de novo. E já na sala de pré-parto, 1h30 da tarde do domingo, eles colocaram ocitocina. Não ia ser mais induzido com o comprimido, ia ser com a ocitocina. Gente, aquilo não é de Deus. Pensa numa dor. Colocaram a ocitocina, começou. As contrações aumentaram muito, muito. Se eu achava que tava ruim durante a madrugada, eu não sabia o que me esperava durante a sala de pré-parto. Gente, e que nem eu falei, eu não gosto de escândalo, sabe? Sou bem de boa, bem tranquila, mas eu gritei a tarde inteirinha naquele hospital. De tanto que eu mordi meu marido, que teve uma hora que ele colocou o braço na frente pra pegar alguma coisa que tava do outro lado. Bem na hora veio uma contração, eu tasquei a mordida no braço dele, tadinho. Nossa, foi horrível, horrível, horrível. Uma dor, uma dor, uma dor. Eu gritava. E chegou um certo tempo que conforme vinha a contração, o João se esticava, porque eu acho que nem ele tava aguentando mais, tadinho. Então, conforme vinha a contração, ele esticava e aquilo doía muito mais, muito mais. E eu começava a gritar, tira esse menino de dentro de mim! Tadinho, fiquei com dó dele depois. E foi assim, sabe, a tarde inteira. Tentei ficar naquela bola lá, não funcionou. O que funcionava pra mim era ir pro chuveiro. Eu deixava a água quente escorrendo bem assim nas costas, sabe? Aliviava um pouco. Depois que eles colocaram a ocitocina, eles iam de hora em hora fazer o toque, pra ver como é que tava evoluindo. E realmente foi evoluindo. Só que chegou às 5 horas da tarde e não evoluía mais. Eu parei com 8 centímetros, se eu não me engano, a dilatação, e não evoluía mais. E aquilo eu já não tava aguentando mais. Eu não aguentava mais gente enfiar a mão em mim. Eu não tava aguentando mais aquelas contrações. Eu não tinha forças pra mais nada. Eu não tinha força nem pra falar, gente. Chegou uma hora que eu não tinha forças nem pra falar. Eu não falava. Porque as minhas forças tinham tudo ido embora. Eu não tinha dormido durante a madrugada. Eu não tinha comido no horário do almoço. Gritei a tarde inteira. Então as minhas forças foram embora. Deu 7 e pouco. Eu olhei pro relógio naquela sala de pré-parto. Era quase 8 horas da noite. Pensei comigo ali naquele momento. Falei, gente, já tem mais de 24 horas que eu tô aqui. Eu cheguei no sábado de manhã, 7 horas da manhã. Então, no horário que trocaram o plantão, havia feito 24 horas que eu estava lá, em trabalho de parto, basicamente. 8 horas da noite do domingo. Eu cheguei aqui às 7 horas da manhã do sábado. Falei, não. Naquela hora eu pedi pro meu marido buscar um médico e enquanto ele foi atrás do médico, veio a enfermeira monitorar lá a medicação, como é que tava. Eu olhei pra cara dela e falei, moça, tem alguma possibilidade de fazerem cesárea em mim? Ela ficou meio assim, sabe, sem graça, tadinha. Aí ela olhou pra mim e falou, tem. Eu falei, então, por favor, chama o doutor porque eu não tô aguentando mais. Aí ela saiu. Aí nisso meu marido chegou e falou que não tinha encontrado ele. Eu falei que eu tinha conversado com a enfermeira. Aí passou um tempo, ela não tinha voltado ainda. Aí eu falei, vai atrás, de novo. Aí ele foi atrás, achou, aí o médico veio. Aí eu peguei e falei, ó, não aguento mais. Pra mim não dá mais. Eu preciso de uma cesárea, não sei o quê. Ele veio fazer o toque de novo. Aí eu implorei, pelo amor de Deus, eu não aguento mais esse toque, porque tava doendo muito já. Acho que de tanto que eles fizeram, sabe? Eu falei, por favor, não faz mais. Ele falou, não, eu prometo, essa é a última vez, não vou mais fazer toque em você e não sei o que. Aí tava com uns 8 de dilatação. Ele falou, ai, tá quase lá, a gente já tá quase chegando, você vai conseguir. Comecei a chorar, porque eu não tinha mais força, gente. Eu só abaixei a cabeça, chorando, e fazia assim, ó.
balançava a cabeça que não. E ele falando que não, que eu ia conseguir, que a gente tava quase lá e não sei o que, e eu não aceitava. Não, não, não. Aí teve uma hora que ele falou assim, então peraí. E saiu. Daí ele voltou com o médico-chefe do plantão. Aí esse médico-chefe foi fazer o toque em mim. Aí eu já comecei a chorar mais ainda, porque eu realmente não estava aguentando mais. Nem que fizessem o toque. Ele fez o toque, olhou pra cara do médico e perguntou assim, o que ela tá fazendo aqui ainda? Pro centro cirúrgico com ela agora. Gente, ali parece que saiu um elefante das minhas costas. Nossa, foi um alívio tão grande. Do jeito que eu tava, já chegou a maca, já me colocaram na maca, já me levaram pro centro cirúrgico. Eu nem consegui prestar atenção no que tava acontecendo, porque eu tava tão aliviada, sabe? Cheguei lá, aquela correria. E pra aplicar anestesia, porque eu tava com contração muito uma em cima da outra, a anestesista pegou e falou, quando passar, você me avisa que eu vou aplicar anestesia. Eu falei, tá bom, né? Gente, nossa, aquela equipe foram maravilhosos. Eles foram muito carinhosos comigo, muito, sabe, assim, um carinho que eu só tenho a agradecer. Conseguiram aplicar anestesia, aí foi só, né, glória, porque parei de sentir a contração e tudo, eles começaram o procedimento. Meu marido nem tinha chego ainda, ele foi se trocar, né, foi se arrumar, ele nem tinha chego ainda pra participar, né, lá do parto. Então, quando ele chegou na sala de cirurgia, já tinham me cortado. Então, ele chegou bem na frente, ele falou que viu tudo, né? Sentou lá do meu lado, meio assustado. E tudo, aqueles aparelhos e meu coração e não sei o quê. Mas deu tudo certo. Na hora que tiraram o João, meu marido esticou assim pra ver. Aí ele falou que o meu filho tava cheio de cocô. Ou seja, o mecônio, né? Que é o que o bebê solta. Não tem que ser assim, né? Dele fazer dentro da barriga. Não pode. Então, a gente já ficou um pouco preocupado, né? O João não chorou, então quando tiraram já levaram ele pra fazer aspiração, porque eu só escutava o barulhinho dele engasgando assim, sabe? E aquilo já apertou meu coração e ele não chorava e não sei o quê, mas aí a equipe começou a conversar comigo, começou a falar que ele era lindo, que ele ia me dar muito trabalho com as meninas na adolescência, não sei o quê, falaram o peso, nananã, e aquilo eu fui ficando mais calma ali. Aí colocaram ele na luz, assim, aí o anestesista ainda pegou e falou assim, olha lá seu filho lá. Aí eu olhei pra cara dele, pode levantar a cabeça, não dá dor de cabeça não, isso aí é lenda dos mais antigos, pode olhar assim. Aí eu levantei a cabeça, assim, vi ele lá num bercinho assim, ai gente, coisa mais linda. Aí eles foram, né, começaram a me costurar e tudo. Foi um momento muito assim, sabe? Não sei explicar. Ai, gente, eu tô me emocionando já, porque ter ele ali bem, depois de tudo que a gente passou, depois de saber que ele tinha feito, né, o mecônio dentro da minha barriga, que tem um risco, sabe, consideravelmente grande pra ele. Depois eu fiquei sabendo que tinha muitas pessoas intercedendo por nós, por mim, pelo meu filho. Foi assim, sabe, muito. Eu achava que. Gente, juro que eu não imaginava que eu ia chorar gravando esse vídeo, mas a emoção tá tomando conta, lembrando, sabe, revivendo tudo. Eles colocaram o Joãozinho assim no meu peito, eu todo enroladinho, e a gente saiu. E quando a gente saiu do centro cirúrgico, tava minha mãe, tava meu pai, tava minha irmã, tava todo mundo lá esperando a gente sair. E eu lá deitadona, eu nem esperava, nem esperava. E eu lá deitadona na maca, assim, sabe, olhando meu filho. Quando eu olho pro lado, eu vi a minha família ali, sabe? E a gente trabalha, né? Eles trabalham no domingo à noite. Então, eles encerraram as atividades da lanchonete e foram pro hospital. E aquilo pra mim foi de uma importância ter eles ali naquele momento, sabe? Enorme. E eu lembro como se fosse hoje, sabe? A carinha deles e tudo. Foi muito bom. Queria agradecer a vocês a terem assistido até aqui o relato do parto do João. Queria pedir uma coisa pra vocês, que se você estiver grávida, é um conselho que eu vou dar. Fiquem atentas ao seu limite. Ao limite do seu corpo, até onde você aguenta a dor, até onde você suporta, até onde você não suporta. Então, falem
pros médicos. Falei, ó, eu não aguento mais, porque se eu não tivesse feito aquilo que eu fiz, de ter colocado, falei, não dá mais, eu vou. Eles iam me deixar lá com dor e até não sei que horas. E quando eu cheguei em casa, que eu fui olhar a papelada, né, depois da alta do hospital ainda, eu fiquei, ainda teve um pouco de complicação, né, no pós e tudo, eu desmaiei. Não sei se foi pelo, né, período que eu fiquei 36 horas, 37 horas no trabalho de parto. Quando eu cheguei em casa, eu fui ver a papelada e tava lá que o meu filho tava em sofrimento fetal agudo. Se vocês puderem, pesquisem no Google sobre sofrimento fetal. Então, por favor, meninas, se vocês sabem o limite de vocês, até onde vocês aguentam, até onde vocês não aguentam, ótimo. Quando vocês verem que vocês estão chegando perto desse limite, já comecem a impor para os médicos. Se vocês não sabem qual é o limite de vocês, procura saber. Procura saber até onde vocês aguentam e até onde vocês não aguentam. Porque isso se for para parto normal, né? Porque cesárea, se você tá com sua cesárea marcada, pode ficar tranquila, vai correr tudo bem, tudo certo. Mas se você, como eu, vai passar pelo parto em hospital público, imponha o seu limite. Então, assim, falem, não deixem. Não deixem eles fazerem o que eles quiserem fazer com você e com o seu filho. Você sabe onde o seu calo aperta, você sabe a dor que você está sentindo. Então, falem, tá bom? Já queria pedir para vocês deixarem um like no vídeo, compartilha com a sua amiga grávida, manda esse vídeo para ela, né? Eu, pelo menos na minha gravidez, eu procurava muito vídeo sobre relato de parto, então já envia para ela. Inscreva-se aqui no canal, não vou falar só sobre maternidade, não vou falar só sobre parto, só sobre os meus filhos. Pra quem não sabe, eu tenho 2, então tem mais um relato de parto pra contar, mas não vai ser o próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser sobre um outro assunto. Inscrevam-se aqui, ativem o sininho de notificações e eu vejo você no próximo vídeo.